traz uma palavra que resume tudo isso que vimos hoje, que contempla a música oficial deste mês da juventude, que contempla a divisa aqui recitada, que contempla este tema tão atual, um link que a juventude fez do detox, uma bebida, né? Uma bebida, é isso aí, bebida, é? Bebida tão famosa que desintoxica o organismo, fizeram o link de maneira inteligente para a desintoxicação interior. Então, nós vamos trabalhar com esta temática, uma tentativa de reunião, além da temática que é devocional, a temática que nos deram para esta noite. Todas as noites nós teremos uma ênfase, e a desta é esta que acabei de enunciar. Hebreus capítulo 4, versículo 11 a 13, a palavra de Deus diz assim, Hebreus, mesmo assentados, nós leremos no capítulo 4, versículo 11 a 13. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. A salvação, isto todo batista sabe, a salvação independe de nós, seres humanos. Imagine, não teologicamente, mas racionalmente, se a salvação estivesse na sua mão. Lembre dos 20 últimos anos da sua vida, por onde você andou. As negligências espirituais, os abandonos da casa de Deus, a rebelião, a atitude assintosa de confronto à divindade, dos maus pensamentos, das blasfêmias que pronunciamos. Imagine se a salvação estivesse na sua mão, você já estaria no inferno. Mas você, depois de um momento nebuloso, tenebroso da sua vida, como há aqui pessoas que podem testemunhar acerca desta verdade, depois de passar um tempo que não gostaria de repetir, porque renovou a sua fé cristã, porque de fato encontrou a Cristo, porque a palavra agora é prioridade na sua vida, depois de você passar por tudo isto, você hoje agradece a Deus, porque a salvação não esteve na sua mão, porque você foi seguro pela mão de Deus, porque Deus preservou a sua vida para estar hoje aqui arrependido pelos seus maus feitos. Isto é alegria para nós, isto é segurança para nós. Portanto, em nenhum momento a Bíblia abre qualquer precedente para imaginarmos que a salvação depende de mim e de ti, no sentido de controlá-la, no sentido de agendá-la, no sentido de manipulá-la. Ela é obra do Espírito Santo, do Salvador, que quando quer, Ele toca, Ele dá a luz, e você consegue compreender, e algo acontece na sua vida, e você diz, agora eu creio, antes não cria, agora eu creio. Isto é obra de Deus, não é obra dos homens. E nós conhecemos esta verdade. Em Efésios capítulo 2, não leremos, mas nós só recitaremos, porque é um texto conhecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, está absolutamente clara esta verdade,
que a salvação não depende de mim nem de você. No entanto, observe, disse ontem no culto de 10 anos do pastor Nelmo, que prego mensagens sequenciais, e nessas sequências de mensagens, nós temos que enfrentar o texto. Eu não prego só o que quero ou o que domino, eu enfrento o texto que vier pela frente. E aqui está um exemplo disso. Diante do que falei, no entanto, o autor sagrado começa o texto que lemos dizendo o seguinte: esforcemo-nos por entrar naquele descanso. A salvação depende de Deus, está nas mãos de Deus. Deus é que opera esta maravilha. O homem pecador não pode se auto-salvar, porque ele é o pecador. Imagine um enfermo na mesa de cirurgia se auto-operar. É claro que não há qualquer possibilidade. Igualmente, um pecador se auto-salvar. É o mesmo entendimento. Não há como acontecer isto. Não obstante a este entendimento, o autor que nós acabamos de ler, ele começa com o verbo esforcemo-nos por entrar naquele descanso. E você sabe que descanso aqui? Ele diz naquele, não se refere mais ao paralelo que está fazendo a terra prometida, a Canaã, na Palestina, no Oriente Médio, mas ele fala do descanso da vida eterna, do céu. Portanto, ele diz, esforcemo-nos. O verbo tem na sua base o sentido de apressado. Esforcemo-nos, apressemo-nos, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Jesus falou em Lucas capítulo 13, versículos 23 e 24, as seguintes palavras: e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus disse, esforçai-vos. Esta palavra que Jesus usa vem da nossa palavra agonia. Agonizai-vos. Tenham agonia, isto aí, né? Agonizomai. Agon eram jogos olímpicos, eram jogos gregos antigos. E o agonizomai era aquela tensão pré-jogo. O agonizomai, agonia no grego, é aquela pressão, é aquela ansiedade, é o esforço do atleta para a prova. É o agon, a prova. A agonia é a tensão, a ansiedade da prova que o atleta tem. Jesus disse, portanto, vocês têm que ter a ansiedade, a agonia por entrar naquela porta, a porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nos dois casos, no caso de Hebreus e no caso de Jesus em Lucas, nos dois casos não se fala de esforço humano como mérito, nem o esforcemo-nos de Hebreus e nem o esforçai-vos de Jesus referem-se aos méritos humanos, o esforço como mérito para alcançar a salvação, mas sim a conduta fortemente comprometida com a vida de Deus. Uma atitude comprometida com a redenção. Uma atitude comprometida, uma vida comprometida com a salvação. Uma vida que se compromete por retornar a Deus numa tentativa, isto é inglório, porque nunca chegará, mas uma tentativa de dizer, ó Deus, vou viver para ti, porque o Senhor se dignou em salvar esse pobre pecador. Portanto, o cristão não trata da sua salvação de maneira leviana, porque ele
ele não vê dessa maneira a salvação. Por isso que o autor diz: esforçai-vos, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Isto é assunto sério. Vida eterna é assunto sério. Não dá para brincar com palavras, com vidas indignas, dúbias, ambíguas, indecisas, vidas que não têm a firmeza do propósito daquele que está em agonia, em ansiedade, em pensar que passará uma vida eterna com o Senhor. Ele não brinca com esta verdade. Por isso, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 12, diz as seguintes palavras: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei, imagine só. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para Paulo, salvação aqui não é igual a regeneração, que é um ato de salvação imediato do pecador, das trevas para a luz, mas a salvação aqui é a vida, é o plano da salvação. Isto é, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou nesta terra, eu estou no meio do plano da salvação, porque todos os teólogos neotestamentários, eles afirmam, porque isto afirma a palavra, a salvação só será completa na volta de Jesus. Porque tudo que cremos, se ele não retornar para buscar a igreja, isso aqui tudo é vão. Portanto, a salvação, ele tem um aspecto absolutamente escatológico. Quando ele voltar, esta é a figura que Paulo utiliza à igreja de Corinto, quando ele voltar, o ancião de dias, o filho do homem vai entregar o cetro de governo para que ele seja Senhor sobre todos. Depois de ter, segundo Paulo, humilhado e colocado os inimigos debaixo dos pés, incluindo a morte. Portanto, enquanto isso não acontece, nós estamos no esforço. Enquanto ele não desce em glória para buscar a mim e a você, continuamos nos esforçando, continuamos desenvolvendo a nossa salvação. Esse desenvolver, na base da palavra, do verbo, tem a palavra trabalho. É isso mesmo, trabalhar algo completamente até o fim. Isto é, eu estou aqui, mas eu estou já olhando para a vida eterna e conduzo a minha vida de maneira que a trabalho, a minha vida espiritual, conduzo a vida espiritual de maneira completa para que não seja desqualificado. Esforcemo-nos, diz o autor, por entrar naquele descanso. Em outras palavras, façamos a nossa parte na vida cristã, com diligência, levando as coisas de Deus a sério, nos preparando para o descanso eterno, a vida eterna. O autor está aqui dizendo que nós não devemos cometer o mesmo erro dos judeus, que ficaram prostrados no deserto por se acharem garantidos para entrarem na terra de Canaã. Mas, pela desobediência, eles ficaram prostrados no deserto, e o autor sagrado vê isto aqui dentro. Desobediência dentro da igreja. E ele lembra do fantasma que qualquer judeu, mesmo que atual, o fantasma daqueles que foram libertos do Egito, mas ficaram pelo meio do caminho. Então ele diz assim: olha, eu estou aqui vendo esse mesmo quadro ser pintado, essa mesma história ser contada, estou vendo aqui o mesmo perfil de desobediência. Então ele pensava assim, estava vendo que a desobediência estava batendo a porta da igreja de hoje, do povo de Deus de hoje. Ele diz, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque ele estava vendo vidas com o mesmo perfil dentro da igreja. Existe, irmãos, evidentemente uma conexão muito grande entre o verso 11 e o verso 12. Que o verso 12 começa com uma conjunção explicativa. Porque, começa o verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Este porquê, esta ligação entre o 11 e o 12, em outras palavras, ele está dizendo: vocês estão alertados acerca da desobediência, vocês foram lembrados sobre a incredulidade, a rebelião e o afastamento de Deus. Os cristãos, portanto, são confrontados com a palavra de Deus, que tudo sabe, até os segredos dos homens. Resultado: a palavra de Deus conhece quem a ele pertence. A palavra de Deus. Você deve estar percebendo, se você lê o Novo Testamento, aliás, a Bíblia toda, não dá para citar mais textos, está percebendo que o autor sagrado diz: a palavra de Deus é viva e poderosa. Poderosa e, segundo o mesmo autor, nas entrelinhas, assustadora, esta descrição da palavra de Deus. Esta descrição poderosa e, para alguns, assustadora da palavra de Deus justifica o alerta do versículo 11: esforcemo-nos. Por que devemos nos esforçar? O autor sagrado responde: porque a palavra de Deus, ele chama de palavra vivente de Deus, permeia toda a existência humana. Ninguém está sozinho aqui. Ninguém se esconde de Deus. Em meio à multidão de 1 milhão de pessoas no deserto, ficaram prostrados os desobedientes. Em meio a uma multidão de milhões e milhões, dizem alguns, 30 milhões de evangélicos do Brasil, a palavra sabe. A palavra sabe quem lhe pertence. Por isso que ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Literalmente, porque a palavra vivente de Deus. A palavra vivente de Deus. A palavra que vive. Ninguém se esconde desta palavra. A sua palavra vivente perscruta a existência humana. É o que o autor de Hebreus está querendo nos alertar. Ela, segundo ele, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela divide juntas e medulas. Ela, a palavra, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, o que percebemos aqui é a personificação da palavra de Deus. Ele trata essa palavra como uma pessoa que de fato é. Uma pessoa. A palavra de Deus. E como disse, não dá para citar outros textos além do que vou citar agora, para exemplificar o entendimento dos autores sagrados acerca da personificação da palavra de Deus. Isso é uma figura de linguagem. É atribuir alguma coisa inanimada características humanas, personificar, tratá-la como pessoa, tratá-la como inteligência, tratá-la como autônoma. Isso é personificar. Então, João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isto é, são só palavras ditas ao vento. Esta palavra, no princípio, estava na presença de Deus. Ele diz que esse verbo, esta palavra, era o próprio Deus, era uma pessoa. Ele, isto é, o Logos, a palavra,
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, a palavra vivente, ou a palavra que vive de Deus, permeia toda a existência humana. Isso quer dizer o quê? Que ninguém pode entrar no descanso de Deus, a não ser aquele a quem a palavra vivente de Deus assumiu o pleno controle da sua existência. Não dá para pensar em céu, não dá para cogitar vida eterna, se a palavra vivente de Deus não tomar aquele que declara que vai para lá. Ele diz que a palavra de Deus é vivente, isto é, personifica, e essa personificação vai se tornando cada vez mais clara, contundente no decorrer da leitura. Ele diz que a palavra de Deus é vivente e está operando entre os homens. Ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra vivente de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eficaz. Ninguém se esconde na multidão, porque esta palavra vivente identifica quem é quem. Não fazemos as coisas sem consequência, irmãos. Não fazemos. Por isso a contundência, por isso a pressa. A palavra vivente de Deus está operando no mundo. Jesus, é a palavra vivente de Deus, está operando entre os homens. A vida dos homens está diante desta palavra do Senhor Jesus, a palavra que vive, que é comparada a uma espada afiada, segundo o autor sagrado. Inclusive, esta figura traz a ideia de juízo, por conta de todo o contexto de Hebreus que estamos trabalhando. A ideia do juízo, ela é comparada a uma espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta afirmação, não vou ler porque não há tempo, se coaduna com a descrição de João acerca do Cristo ressurreto, que da sua boca saiu uma espada afiada. Portanto, irmãos, a palavra vivente de Deus está operando entre os homens. Ela é eficaz, mais cortante, trazendo juízo, é o que o autor de Hebreus está dizendo. E ele ainda diz mais, que essa palavra vivente de Deus está operando não somente entre os homens, mas dentro deles. Dentro deles. Todas as coisas estão absolutamente claras, patentes diante dessa palavra. Ninguém, portanto, pode se esconder na multidão. Ele diz, esta palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que não há qualquer impedimento para esta palavra vivente. Ela vai no íntimo do ser humano. Que ferramental psicológico pode alcançar esse nível aqui de profundidade? Que coaching dos mais bem preparados pode chegar ao nível que a palavra vivente chega na divisão do que é material e do que é espiritual? É isto que ele diz, ela penetra até o ponto de dividir, merismos, separar alma, psique, espírito, pneuma. Essa ideia da divisão, de encontrar no ser humano uma fronteira. Essa palavra chega na fronteira interna do homem, a ponto de dizer assim, olha, aqui começa e termina o psique, a alma material, esta que adquirimos na terra, que elaboramos nessa terra, e aqui começa o espiritual. Que coisa impressionante, como essa alma vivente penetra dentro do ser humano. Em outras palavras, ele diz que esta palavra penetra na vida do homem em suas 2 dimensões, material e espiritual, isto é, o eu consigo mesmo, a alma, e o eu com o Senhor, o eu com Deus, o Espírito.
Que remédio alcança isso? Que conselho alcança isto? Ninguém, portanto, está escondido diante desta palavra vivente e eficaz, que vai penetrar, como ele disse, na divisão do que é material e do que é imaterial, alma e espírito do ser humano. A palavra vivente de Deus, portanto, Jesus penetra na separação dessas duas dimensões. Todos estão, portanto, debaixo dos olhares, do julgamento desta palavra. Ela é apta para discernir, ele diz. Ele vai na divisão da alma e do espírito. Isto é, ele vai no homem inteiro, homem integral, do que é material, do que é imaterial, na profundidade, na cripta secreta do ser. E ele vai mais, diz o autor, todos nós estamos debaixo desse julgamento crítico dessa palavra. É a palavra que ele usa, criticós. Ela é apta para discernir, criticós, capaz de julgar. Ela olha e diz, você não está bem. Ela lê a tua vida, é o scanner espiritual de Deus e diz assim, olha, você não está corretamente agindo, não está vivendo como eu planejei. Essa palavra de Deus é criticós, ela tem poder para julgar o que é certo e o que é errado, ele tem poder para fazer isso. Portanto, a palavra de Deus, vivente, vai no fundo da alma do homem. Por isso, precisamos estar em mente a ideia da rebelião da multidão. Aí ele diz, em outras palavras, ninguém está escondido dessa palavra. Ninguém se esconde, filhos incrédulos se escondem dentro de uma família cristã. Frequentadores incrédulos se escondem entre os hinos cantados das igrejas evangélicas. Ninguém se esconde. Ninguém se esconde atrás de uma Bíblia debaixo do braço, vestindo roupas evangélicas, roupas gospel, cantando nossos hinos, os hinos de Deus. Ninguém se esconde, porque a palavra, ela penetra aqui e agora no teu ser e diz se você pertence a ela ou não. Por isso ele diz, esforcemo-nos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí você percebe que muitas vezes este texto, e não é errado, pregar, versículo 12, acerca da palavra de Deus, mas você está percebendo o contexto poderoso, contundente do que o autor está dizendo aqui, da palavra de Deus. Geralmente se fala desse texto, referindo-se à Bíblia. Nessa época não havia Bíblia, é a palavra viva, é o próprio Cristo. A palavra viva e eficaz é o próprio Cristo, que penetra as intenções do coração e sabe o que nós estamos planejando, que nós temos em mente, temos feito. Portanto, o rebelde não passa despercebido. Ele caminha para o final do texto quando diz que essa palavra vivente de Deus um dia pedirá contas das nossas vidas aqui na terra. É o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora você percebeu que clareou a figura de linguagem aqui. A personificação da palavra de Deus. É uma pessoa que todos nós haveremos de prestar contas, de estar diante dela. A personificação da palavra vivente de Deus está agora evidente. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Literalmente, diante da face de, não há criatura que se esconda da face de, da palavra de Deus, dela, da palavra vivente. Ele diz, todas as coisas estão descobertas, pantadegimna, isto é, todas as coisas estão nuas diante dele. Nuas. Não há vestimenta religiosa. Todo mundo está nu diante dele. Todo mundo, não há coberturas sociais. Não há coberturas argumentais, existem?
coberturas argumentais, teorias, teologias, todas as ias que podemos imaginar e nos aparamentar, aparelhar diante dele, nós estamos nus diante dele. Todas as coisas, diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas, nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, aos olhos da palavra, daquele a quem temos que prestar contas, literalmente, aos olhos dele, diante do qual temos uma palavra a dar. Que impressionante isso aqui. Me lembrei de Mãos Vazias, esse texto. Todos nós estamos assim, diante de Jesus, a palavra que vive. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas, todas estão nuas diante dele. E patentes, isto é, essa palavra patentes, no grego, é exposta, é uma figura de linguagem. É uma palavra usada de exposição de pescoço da vítima quando vai ser apresentada para o sacerdote, ferir o pescoço para o sacrifício. Ele diz: todos estão nus e de pescoço apontado para o cutelo do sacerdote. Ninguém foge dela. Todos nós. Alguém garantido aqui? Alguém que se acha garantido só porque nasceu no lar cristão? Alguém se acha garantido porque frequenta há muitos anos uma igreja evangélica? Alguém se acha garantido porque sabe alguns textos bíblicos decorados? Alguém se sente garantido porque sabe orar? Ele diz aqui que todos nós, diante desta palavra vivente e eficaz, estamos nus e com o pescoço liberado para o cutelo do sacerdote. Aos olhos daquele em quem temos de prestar contas, como eu disse, aos olhos do qual nós temos uma palavra a dar, logos no final. Contas é a palavra logos. Qual o sentido disso? Como eu disse, lembrei de Mãos Vazias. Todos nós vamos prestar contas. De que maneira? Está diante da palavra e vamos dar a nossa justificativa para ela. Temos que prestar contas, vamos dar uma palavra. O que vamos dizer para ela? O que você dirá quando ele chamar você? Seja hoje à noite, ou seja na volta de Jesus. Que palavra você dará àquele a quem os olhos te penetraram, o conhecimento da tua mente, do teu ser, toda a tua vida? Que argumento nós daremos a Jesus? Como na peça Mãos Vazias, as pessoas argumentando que fizeram obras, mas tu sabes que eu fiz tantas obras, olha quantas pessoas que receberam meus donativos, mas a palavra que penetrou juntas e medulas, na divisão, na fronteira de alma e espírito, e foi crítica na intenção do coração, não vai aceitar, porque conhece a tua vida hoje. Conhece a tua vida hoje? Então ele diz um dia, o que você vai falar para ele? O que você vai argumentar? Meus irmãos, por isso, a seriedade do apóstolo. Vou chamar o autor de apóstolo aqui, porque é um apóstolo. Que seriedade. Ele diz, então, enquanto você está aqui, você vai levar a sua vida levianamente, de qualquer maneira, agendando quando vai se entregar totalmente para Deus, programando a sua vida mais firmemente com o Senhor. Ele diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque um dia, todos nós vamos estar diante dela, da palavra vivente, e teremos que dar uma palavra a ela.
Que palavra, que justificativa. Que argumento eu darei para a palavra que me perscrutou a vida inteira? Que justificativas eu darei para aquele que me penetrou na divisão de alma e espírito? Que segredos há para a palavra que me percebeu as intenções do meu coração? Por isso, a advertência aos cristãos chega ao seu clímax no final do texto. Todo ato, isto é, toda vida de desobediência e rebeldia está sendo julgada pela palavra vivente de Deus. Jesus, que penetra o íntimo do ser de uma pessoa durante essa vida aqui. Se isso não bastar, se não for suficiente, um dia você estará diante de Jesus para prestar conta da sua vida e o que você dirá. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Vamos orar em nome de Jesus.